Prazer imenso entrar em sintonia aqui pela TV Cidade de Taubaté com todos os telespectadores na região do Vale do Paraíba, não só Taubaté, mas São José dos Campos, Caçapava, toda a região Jacareí, Pindamonhangaba, Aparecida, Roseira, Lorena, Guaratinguetá, Canas, Cachoeira Paulista e todo o Vale Histórico. Caros irmãos, todos os dias são especiais em nossas vidas, porque nós estamos vivos. E hoje, muito mais que especial, porque eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade uma pessoa, um ser humano ilustre. Eu falo um ser humano ilustre porque ele, além da profissão que ele exerce, ele tem contato direto com pessoas com problemas sérios, graves, e ele atende de uma forma muito humana, que eu acho que todos na área da medicina, médicos, deveriam ter essa atitude sensível, humana. Eu estou aqui para apresentar a todos os telespectadores um grande médico oncologista que também atua na área de genética. É um prazer estar contigo, Dr. Luiz Alexandre Campos. Ele tem um nome muito comprido, mas eu vou apenas simplificar. Dr. Luiz Alexandre Campos. É um médico jovem, bem jovem, e assim, aliás, hoje ele está com uma cor assim bem favorável, com um tom bonito, porque eu expliquei, não pode vir com verde, porque os nossos estúdios aqui da TV Cidade, que leva o nome do Guará, Augusto César Guará, o meu irmão, tudo aqui é verde. Então ele veio com uma cor bem favorável e também muito a ver com ele, porque ele é um ser humano muito sensível, humano, simples. É um médico de todos, eu digo médico do povo, é um médico muito humano. Gostaria que se apresentasse para o público. É um prazer estar aqui, fico muito honrado pelo convite, por tais palavras. Eu sou médico especializado em oncologia e oncogenética, eu já atuo há 15 anos na área e trato diversos pacientes com todas essas patologias. É realmente uma área complicada, que a gente lida muito com o emocional, tanto nosso quanto dos pacientes e dos seus familiares. Mas dia após dia procuro melhorar a minha atuação, adquirir mais conhecimento para poder oferecer o melhor serviço. Caros irmãos, o primeiro contato que eu tive com o Dr. Luiz Alexandre já faz alguns anos, quando a doutora Evelyn precisou se afastar por um problema, umas férias, alguma coisa assim, ele veio substituir. Ele atua também, além de Taubaté, na cidade de São José dos Campos e também no Hospital Vivale. E ele, nesse primeiro contato, eu conversando com ele e eu entreguei um livro de presente, ele ainda disse assim: eu sei de uma médica lá da região do Paraná e que também contraiu câncer, que lutou muito pela questão do câncer. E ela tinha um livro, uma fé muito grande em São Pelegrino. Aliás, num programa anterior, a nossa colega Patrícia Patti falou de São Pelegrino, porque ela teve também essa orientação e ela também com problema de câncer, tratando, a psicóloga, e agora o doutor também foi comentar num primeiro contato que eu tive com ele de São Pelegrino. Nós também temos essa fé em São Pelegrino e essa fé em Deus, que acho que é o que move o portador de câncer, não é, doutor? É correto, envolve
parte religiosa, parte social, parte psicológica, porque receber um diagnóstico desses não é fácil. Então, a pessoa precisa de vários apoios para se manter bem e se manter seguindo em frente. Então é importante ter tanto a parte espiritual quanto a parte social, né? Ter uma família, amigos que sirvam de rede de apoio para ajudar nesse tratamento. Sempre. E isso, doutor, eu vejo assim, doutora, eu vou falar Luiz Alexandre, mas Alexandre. Eu gosto muito desse nome, por sinal tenho um filho com esse nome. Doutor Alexandre, eu vejo assim, a pessoa, eu até comentei num programa com a doutora Aline, isso já há alguns anos aqui pela TV Cidade, quando eu estava no início, né, do diagnóstico, e eu na época até estava meio careca, né, porque o portador de câncer, fazendo a quimioterapia, fica careca, aí começa a nascer o cabelo novamente. Então é tudo um aprendizado na nossa vida. E eu lembro, eu comentando com a doutora Aline, né, que eu enfrentava tudo porque eu escrevi a respeito nesse livro que eu falo, Enfrentando o Câncer e a Depressão. É uma forma de mostrar às pessoas que nós temos que saber lidar com toda essa questão desse tabu que é o câncer. Porque falou do câncer, as pessoas já falam, nossa, aquela, nem fala a doença. Aquela pessoa tá com tal problema. Nossa, e quanto será tempo de vida que vai ter? Mas como hoje a medicina está avançada e nós encontramos médicos humanos como Dr. Luiz Alexandre, como doutora Evelyn, como doutora Sandra Maria Barrada Marques, lá de São Paulo, Dr. André Girardi, que também é muito querido, quando encontramos na família o apoio, encontramos através de médicos humanos, você enfrenta tudo com maior força, com fé, com uma fé em Deus inabalável, que é o que nos ajuda a vencer tudo, não é, doutor? É verdade. Precisa de uma força de vontade muito grande, né, para aceitar o diagnóstico, receber o diagnóstico e o tratamento. Que muitas vezes o tratamento não é fácil, como a senhora pontuou. Foi um tratamento com quimioterapia, teve efeito colateral, teve a queda do cabelo, né? Que isso para a autoestima é muito importante. A gente precisa se cercar de pessoas boas. E muitas vezes, como a senhora também pontuou, é um tabu muito grande de receber o diagnóstico. E muitas pessoas se sentem envergonhadas de contar para os outros, porque quando uma pessoa sabe do diagnóstico, às vezes é um pouco inconveniente de falar, nossa, eu conheci, meu tio teve um problema igual ao seu e faleceu. Você pensa, poxa, acho que esse não é o tipo de coisa que a pessoa deseja ouvir. Melhor não falar algo que desestimule. Sempre é bom estimular, mesmo porque os tratamentos estão mudando muito. Já teve avanços muito importantes e que a qualidade de vida está melhor, os tratamentos são mais eficazes, a expectativa de vida é muito maior, a chance de cura é muito maior hoje do que era 15 anos atrás. Exato. E, doutor Luiz Alexandre, eu vejo assim, hoje, além da medicina estar mais avançada e os médicos, a figura do médico é muito importante. Quando ele tem esse lado humano, sabe, mais sensível, e ele compartilha com o paciente, dá força. Isso também, eu lembro, doutor, além de ti, doutor André Girardi, que ele dizia assim, quando ele me operou na segunda recidiva, que eu tive a primeira e a segunda recidiva, né? Reincidiu. Aí ele ainda falou, Valquíria, o seu caso é um milagre você estar viva, porque você vem nesse enfrentamento, 3 cirurgias no mesmo lado aqui na mama direita, e não é fácil. Você se entrega para Deus e eu sinto, doutor Luiz Alexandre, o Deus, nosso Deus maravilhoso, ele o tempo
todo dando força, a linha dos arcanjos, Fraternidade Branca, os santos, como São Pelegrino, né, que você me falou na primeira consulta, da figura de São Pelegrino, que é um santo que é voltado a essa questão do câncer, que aquela médica que contraiu o câncer tinha muita fé em São Pelegrino. Correto. E foi através de ti que eu fiquei conhecendo uma médica que tem um escrito maravilhoso, um ser iluminado, porque muitas vezes, caros irmãos, as pessoas ficam, olha, mas você é médico, você é psicóloga, como que você foi contrair o câncer? O câncer não tem escolha, está em todas as famílias, é como AIDS, é como outras doenças, sabe? Não, depressão, não tem escolha, todas as famílias estão sujeitas a ter esse problema, não é, doutor? Sim. Tem aumentado muito a incidência do câncer nas últimas décadas, especialmente em pessoas jovens, né? Então a gente tem tido mais pacientes jovens com câncer de mama, de intestino, de próstata, do que tínhamos há 15, 20 anos atrás. Então é algo cada vez mais frequente nas famílias. Então quanto mais informação nós tivermos, mais fácil de encontrar, de encarar e de poder fazer esse tratamento da melhor forma possível. O tratamento e a cura, né, doutor? Eu vejo, eu estive alguns anos atrás no AC Camargo, lá em São Paulo, e algo que me doeu o coração, porque você vê os pequeninos todos ali carequinha, fazendo tratamento, como a CAS que tem aqui em São José dos Campos, né? O GAC. Também todos carequinha. Então você realmente, quando você depara um local de criança, e eu me lembro até de um paciente criança que estava fazendo aniversário lá em São Paulo e que nós fomos comemorar, e aí quando foi o ano seguinte da comemoração foi o falecimento dele. Ele faleceu, esse jovenzinho aos 7 anos, um amiguinho, Mugabe, filho de amiga Regina, e ela ainda disse assim: Valquíria, nós vamos comemorar no hospital, porque não tem como sair do hospital. E ele pediu à mãe que levasse uma roupinha, que ele ia sair do hospital naquele dia. Ele falou bem assim para minha amiga. E foi o dia justamente do meu aniversário. Ele faleceu no meu aniversário e foi enterrado no aniversário dele. E foi com aquela roupinha que ele disse que ia sair do hospital. Realmente ele saiu do hospital, foi se encontrar com Deus. Então, caros irmãos, é algo que nós temos pela vida e temos que enfrentar. Mas enfrentar com essa fé, com essa força de Deus na nossa vida, não é, doutor? Sim, é bem importante ter um apego, né, para nos dar força para seguir em frente. Muitas vezes é difícil, o caminho não é fácil, é árduo, espinhoso, mas ele tem luz no fim do túnel. A gente precisa de força para chegar lá. Sim, e com relação às consequências, né, da quimioterapia, eu me lembro uma unha que começou a cair, a unha do pé. Aí a doutora Evelyn ainda disse: Valquíria, vamos, já que vai tirar a primeira unha, a outra também não está tão boa, já tira as duas. E encaminhou para o cirurgião plástico. E depois disso, eu tive 2 unhas do pé, uma nasceu normal e a outra nasceu em caracol. Então hoje faço tratamento também com uma podóloga. Então são as consequências do tratamento, mas que você sabe, é um jogo de cintura. Você vai aqui, vai ali, faz isso, mas enfrenta, né, doutor? Tem que enfrentar com muita fé em Deus, porque Deus, caros irmãos, não abandona ninguém. Deus está o tempo todo dando as mãos para nós. Correto, são tratamentos, em geral, têm efeitos colaterais, cada vez menos efeitos colaterais, isso é importante dizer. Os tratamentos mais modernos
são um pouco mais tranquilos, mas em geral a pessoa pode ter a queda de cabelo, pode ter alterações de unhas, pode ter um enjoo, o vômito. É muito comum a gente pensar em quimioterapia e pensar em pessoas passando mal, acamadas, mas não é a realidade. A grande maioria dos meus pacientes fazem quimioterapia, trabalham, fazem suas atividades normalmente. Nos primeiros dias podem ter alguns efeitos colaterais, mas em geral não são limitantes. Podem ter um pouco de indisposição, perda de apetite, mas a gente tenta fazer medicações para controlar. Então, quando a gente vê no filme, só pensa em pessoas sem cabelo, pessoas acamadas, vomitando o dia inteiro, felizmente essa não é a realidade. Óbvio, né, que num filme, num livro vai ter algum tipo de exagero, porém não é a realidade. Mas é o que normalmente a maioria das pessoas tem contato com o tratamento é através da mídia. Então, só quero tranquilizar que se caso for necessário um tratamento, ele é bem mais simples do que parece. Eu brinco assim que não é um bicho de 7 cabeças. Doutor Luiz Alexandre, eu vejo assim, Deus tem um propósito na vida da gente. E quando Deus escolheu a ti para ser um grande médico, como você é um grande médico, oncologista, eu só tenho a te agradecer pelo seu atendimento. E quando escolhe aquele médico vai atender, e você tão jovem atendendo pessoas com um problema sério, tão grave, eu vejo assim, é Deus na vida da gente que está sempre ali nos encaminhando, nos iluminando. Como no meu caso, aqui através da TV Cidade, falando do câncer, entrevistando as pessoas e lutando para ajudar as pessoas, não só na minha família, mas também que a minha família tem várias pessoas que são portadores de câncer, né? Além de tia-avó, mãe, são 4 filhas, 4 irmãs, sobrinho, então irmãos, então tudo isso é um desenrolar na vida da gente que a gente sente o propósito de Deus. É Deus na vida da gente iluminando, abrindo os nossos caminhos e mostrando, eu estou do seu lado, estou dando as mãos para ti, não é, doutor? Com certeza, é importante, óbvio que nós médico tem que ter o aspecto técnico o mais atualizado possível, né, para desempenhar o melhor papel. Porém, esse lado humano não pode ser deixado de lado, porque nós somos aqueles que acolhemos o paciente, tiramos as dúvidas, tiramos as angústias, damos a informação, compartilhamos a informação, compartilhamos as decisões. O paciente tem que também mostrar o que é o melhor para ele, o que ele deseja, para a gente poder adequar a expectativa com o que a gente pode oferecer de tratamento. É importante esse abraço, né, no paciente, não só do médico, mas de toda a nossa equipe. Nós trabalhamos com enfermeiros, com psicólogos, nutricionistas, dentistas, fisioterapeutas. Então, toda essa equipe especializada no tratamento oncológico consegue abraçar o paciente, para a gente atender as demandas, acolher, tirar todas as dúvidas, deixar... Os pacientes, a gente brinca, né, que os pacientes oncológicos são parte da nossa família, né? Somos uma grande família. Que bom, porque são bonito. Pacientes que nós vemos com muita frequência, cada 2, 3 semanas. Então, todos a gente conhece por nome, conhece a família, conhece os animais de estimação. Então, assim, bonito. A gente tem um vínculo muito bom, né? Muito forte. Como a senhora também tem um vínculo forte com a gente. Muito. E, doutor Alexandre, quando eu estava fazendo a quimioterapia ali na instituição, né, aqui em Taubaté, e que eu vi aquele salão grande, né? No início era assim, era um salão grande, várias cadeirinhas, né? Quando entrei a primeira vez ali, eu pensei, nossa, um salão de festa, né? Então, a primeira coisa que eu pensei, um salão de baile, um salão de festa. E eu ali
recebendo tratamento, né, a quimioterapia, eu ficava observando as enfermeiras, os médicos, os pacientes, alguns cabisbaixo, outros mais assim, espontâneos, alegrinhos, e eu comecei também a orar naquele local. E eu não sou vidente, mas eu comecei a pressentir que tinha algo mais ali entre a gente, que não era só médico, enfermeiros, atendentes, não era só o pessoal da limpeza, mas que tinha algo mais. Então eu passei a orar e emanar muitos fluidos positivos para que todos tivessem força no seu tratamento, força no seu atendimento. Tinha senhores ali de 90 e poucos anos, tinham jovens que chegavam de outras cidades na faixa de 20 e poucos anos, e isso realmente, quando a gente já tem muita vida, né, e você vê alguém jovenzinho, dói o coração, né? Você fala, poxa vida, tão jovem. Eu lembro uma jovem lá no Ato de Guaratinguetá, onde eu atuei como voluntária dentro da área da psicologia, e a jovem chegou e falou, Valquíria, por que eu fui escolhida? Eu tenho apenas 23 aninhos, por que Deus escolheu a mim, com uma moça linda, uma boneca? E aí sabe, naquele momento, você atendendo, você tem que ter uma força muito grande para passar para essa pessoa e mostrar que tudo isso aqui na nossa vida, não é, doutor Alexandre? Tudo isso aqui é uma passagem. Nós estamos num processo de aprendizado. Tanto médico, psicólogo, que muitas vezes vem também para o psicólogo uma aprovação desse tipo, e que eu encaro como algo que realmente você tinha que passar. É um aprendizado, é uma forma de crescer como cidadão, como ser humano, crescer a nossa essência, nosso amor incondicional, não é, doutor? Exatamente, né? E fora que, dentro dessa perspectiva, nós repensamos muita coisa na nossa vida, muita coisa que não tem importância, não deveria ter importância, que a gente gasta muita energia com isso, com brigas fúteis, aborrecimentos que não deveriam preencher nosso cotidiano. Quando a gente vê alguém lutando pela vida, com um diagnóstico desse, muitas vezes curável, muitas vezes incurável, a gente tem que ver realmente o que nós queremos. Melhor fixar nossas energias, pensar em Deus, pensar na família, pensar nos amigos, tirar as distrações que vão nos tirar do caminho correto, parar de perder tempo com pequenices, com futilidades e focar nossas energias para seguir em frente. Muito Isso bom, é um aprendizado doutor. muito importante que a gente recebe. Muito bem, parabéns. E eu vejo também, quando você diz assim da família, quando eu fiquei assim careca, né? Tanto aqui na TV Cidade, o Daniel, que aliás o nosso amigo Daniel chegou agora há pouco aí nos estúdios, ele ainda indagou, você vai fazer o programa careca? Falei, vou, eu tenho que dar exemplo, Daniel. E na minha família, tanto o neto como o meu filho, né? O neto Mateus, como o meu filho Maurício André, também que fez questão de ficar careca e falou isso em homenagem à minha mãe, que está enfrentando esse problema. Então, você enfrentar, mas enfrentar com força, sabe? Sem medo de ser feliz, né? Mesmo quando você vai em algum local, vai num restaurante, vai em algum evento e fica todo mundo olhando, nossa, fulana careca, tal. Se bem que hoje as pessoas já estão mais familiarizados, né, com essa questão do estar careca. Tem pessoas até que têm isso como opção de vida, né, estar careca. Mas
o exemplo, sabe, da família, de todos na vida é muito importante, principalmente o apoio da família, né, doutor? Correto, importantíssimo ter esse núcleo familiar, cultivar boas relações com a família, também a família que encontramos no caminho, né, que muitos amigos que viram verdadeiros irmãos também. Sim, sim. Então, poder contar com esse apoio é fundamental, não só para o tratamento, mas para a vida. Para a vida, sim. E buscar aqui de dentro, como o doutor falou tão bem, dentro, né, da essência, essa questão do amor fraternal, né, essa questão da humildade, essa questão da simplicidade, do amor, do carinho, e deixar de lado as pequenez, né, coisinhas bobas que as pessoas às vezes discutem, brigam, criticam, nessa coisa da raiva, da inimizade, do ódio, do rancor. Deixa de lado, né? Porque isso não leva a nenhum, sabe, bem-estar. O que leva a um bem-estar é o nosso amor incondicional, nosso amor a Deus, a Mãe Natureza. Eu trouxe essa flor vermelha hoje para enfeitar aqui o nosso programa, que aliás o doutor vai levar de presente, porque essa flor ela dá muita força nesse período agora de Natal, de passagem de ano, né? É o bico de papagaio, mas eu até tive um cuidado de cobrir as folhinhas verdes, que o estúdio é todo verde, e deixar apenas as folhas assim vermelhas, as vermelhinhas. Então eu gosto muito que ela passa uma energia muito rica, muito forte, de muita força, de muito amor. Dr. Luiz Alexandre, eu agradeço a sua presença. É um médico oncologista que está assim, correndo. No dia de hoje ele trabalhou aqui em Taubaté, atendendo até esse momento, veio aqui para os estúdios da TV Cidade e em seguida ele vai pela Dutra, vai pegar a Dutra e vai para São José dos Campos, que ele vai atender paciente à tarde também. Eu agradeço a sua presença e que possamos nos reencontrar durante muito tempo pelos caminhos da vida. Com certeza teremos várias oportunidades. Se Deus quiser. E Deus está sempre nos ajudando. Agradeço a equipe aqui da TV Cidade, todos que estão sempre nos dando um grande apoio, ao colega da técnica, pela colaboração. E que Deus permita que possamos caminhar sempre juntos, sempre com essa fé, com essa nossa força interior, trazendo daqui de dentro o amor fraternal, o amor incondicional. Muito obrigada a todos os telespectadores e sempre com entusiasmo, amigos, sempre com a fé em Deus, em São Pelegrino também. Muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser, com muita paz e amor no coração. Assim seja. Obrigada.